Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou coordenador e professor do curso de pós-graduação em Direito Médico e da Saúde. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, que é a sindicância no Conselho Regional de Medicina, ou nos CRMs. Antes da gente entrar no nosso tema, eu gostaria de convidar o colega, convidar a colega para me seguir nas redes sociais. Eu estou no Instagram, @prof.joseval.viana, e também no YouTube, no canal Direito Médico, Prof. Joseval Viana. Vamos, então, falar sobre a sindicância administrativa. Quando nós falamos de sindicância, e também o próprio Conselho Federal de Medicina nomeia processo ético profissional. E a gente vai falar um pouco sobre isso, e é a resolução do CFM número 2145 de 2016, que trata desse assunto. Quando a gente fala sobre erro médico, e aí eu quero fazer uma ressalva de que o advogado e a advogada, antes mesmo de propor uma ação judicial em relação à negligência médica ou representar o médico no Conselho Regional de Medicina, é importante que você, advogado, é importante que você, advogada, faça uma análise. Né? Até você pode fazer a leitura do prontuário médico, a leitura do relatório da enfermagem, do termo de consentimento informado, verificar os procedimentos, se possível, até obter uma segunda opinião, um assistente técnico, para que você não proponha uma ação indenizatória de risco ou mesmo represente o médico ou qualquer outro profissional da saúde de forma inconsequente. Então, eu sempre digo para os meus alunos da pós-graduação que você é o juiz da causa, você é a juíza da causa. Então, antes de propor a ação judicial ou antes de representar o médico, verifique se efetivamente houve uma infração ética, por exemplo, verifique se houve efetivamente uma negligência médica, porque você vai propor a ação, vai propor a representação, vai causar um transtorno para o médico, para a médica, e, claro, vai ser uma injustiça você processar alguém ou representar alguém que efetivamente não cometeu nenhum erro médico, nenhuma negligência médica e não cometeu nenhuma infração ética. Então, por isso que eu digo, antes de propor a ação, analise, verifique se efetivamente houve uma negligência médica. Muito bem. Você sabe que a negligência médica, a gente sempre classifica em negligência, imprudência e imperícia, lá do direito civil, que aplicamos aqui porque se trata de responsabilidade civil. Nós precisamos analisar esses elementos e verificar que o ato médico que causa prejuízo ao paciente, ou seja, é um ato ilícito de acordo com o artigo 927 do Código Civil. O artigo 927 é muito claro, ele dispõe que aquele que pratica um ato ilícito e causa um dano a alguém é obrigado a indenizá-lo. Muito bem. Então, quando você tem o ato ilícito médico ou o erro médico, existem aí três consequências jurídicas. Primeira consequência jurídica, volta-se para a área indenizatória, ou para a seara indenizatória, onde nós vamos pleitear aí um dano material, eventualmente um dano estético e um dano moral. Podemos, inclusive, requerer a instauração de inquérito policial para apuração de uma lesão corporal culposa ou até mesmo de um homicídio culposo. E aí, terceiro reflexo do erro médico é a representação, ou como se diz lá no Conselho Regional de Medicina, é denunciar o médico para a instauração da sindicância administrativa. E todo o procedimento está aqui nesta resolução do Conselho Federal de Medicina, que trata do processo ético profissional. Ele trata, na verdade, da sindicância e do processo ético profissional. E é interessante nós entendermos, em primeiro lugar, a questão da competência. Ah, tem competência, professor, ali no Conselho Regional de Medicina para requerer, né, a instauração da sindicância, para denunciar o médico? Sim.
Qual que é a competência? Coloquei aqui para vocês, olha, a competência para apreciar e julgar as infrações éticas médicas no CRM, onde o fato punível aconteceu. Então, onde que o fato punível aconteceu? Naquele hospital. O médico, no exercício da profissão, cometeu um erro e aí causou um dano ao paciente. Além de eu entrar com a ação indenizatória no cível, eu vou representar este médico. E onde que eu vou representar? No lugar onde aquele fato punível aconteceu. Então, é o CRM mais próximo daquele hospital. Então, veja que aqui eu já sei a competência. Muito bem. Isso significa, então, que essa sindicância terá um início. Como é que se inicia a sindicância administrativa no Conselho Regional de Medicina? Essa sindicância administrativa pode ter início em dois momentos. Primeiro, ofício pelo próprio CRM. Sabe que o próprio Conselho Regional de Medicina pode requerer de ofício a instauração de uma sindicância administrativa para apurar uma determinada infração ética. Por exemplo, diz respeito ao artigo 111 do Código de Ética Médica, que trata da publicidade médica. A publicidade médica tem algumas limitações, como o advogado também tem, igual o advogado. E o próprio Conselho Regional de Medicina, ao verificar, ao tomar conhecimento de que um médico está fazendo uma publicidade, por exemplo, está veiculando uma publicidade que diz respeito ao artigo 111, artigo 112 do Código de Ética Médica, fazendo publicidade no Facebook, publicidade no Instagram, e desrespeita o Código de Ética Médica. O próprio Conselho Regional de Medicina pode colher essas provas e representar ou denunciar esse médico. Então, veja, ele começa a sindicância no próprio Conselho Regional de Medicina, denunciado pelo próprio Conselho Regional de Medicina. Por isso que nós falamos que é de ofício. Pode ser uma denúncia, aqui a denúncia escrita é você, advogado, que vai fazer, então, uma representação contra esse médico ou contra essa médica, vai protocolar no Conselho Regional de Medicina, lembrando que esta representação será endereçada ao presidente do Conselho Regional de Medicina. Então, você vai fazer o endereçamento dessa representação. Ou mediante denúncia verbal também. Então, você tem a denúncia escrita e a denúncia verbal. Olha, pode levar o seu cliente também para fazer a denúncia. Mas é lógico que, como você está sendo contratado para propor a ação e para fazer a representação, é claro que você vai elaborar a representação, vai juntar todos os documentos indispensáveis à sindicância administrativa e aí vai ser, então, endereçada para o presidente do Tribunal, do Conselho Regional de Medicina. Muito bem. Seguindo essa ideia, em primeiro lugar, nós teremos aqui a instauração da sindicância. Então, será nomeado o que nós chamamos de conselheiro sindicante, que irá apurar inicialmente todos os fatos, vai verificar se efetivamente houve ali uma infração ética. Muito bem. E aí, o que ele faz? Ele vai fazer um relatório. E esse relatório, então, poderá fazer com que surja o processo ético profissional. Se você observar, primeiro começa a sindicância. Caso essa sindicância siga, ela será transformada num processo ético profissional, em que agora será nomeado o conselheiro corregedor, e esse conselheiro irá, então, citar, a palavra é essa mesmo, porque está no código, está no PEP, ou seja, está lá no processo ético profissional. Ele determinará a citação do médico, e aí são duas expressões interessantes, porque o médico é o denunciado, então quem propõe a representação é chamado de denunciante, então quando você for fazer a sua representação, você vai colocar denunciante e denunciado,
Como você vai fazer uma petição inicial, é a mesma coisa, só que aí você vai colocar, vem denunciar o médico, e não representar o médico, vem denunciar o médico. Por quê, professor? Porque eu estou usando os termos técnicos, tá certo, do código do PEP, do processo ético profissional, tá certo, do código que rege tanto a sindicância quanto o processo ético profissional. E aí ele será citado para apresentar a sua defesa prévia. Então, veja que a instauração da sindicância é um passo, então eu preciso, num primeiro momento, observar que a instauração da sindicância é um ato processual que é designado para o corregedor, para o sindicante, o conselheiro sindicante, fazer a apuração. Ele, entendendo que efetivamente houve uma infração ética, ele então faz um relatório. Esse relatório é como se fosse uma portaria que vai dar início ao PEP. E aí é nomeado um conselheiro, um outro conselheiro, que é o conselheiro corregedor, e aí ele então determina a citação do médico, do denunciado, para apresentar a defesa prévia no prazo de 30 dias. É isso aí. Espero vocês numa próxima aula aí de sindicância no Conselho Regional de Medicina. Grande abraço a todos.